Que jogo eletrizante, hein? Ceará 3, Ferroviário 2, na verdade Ferroviário 2, Ceará 3. O jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, que deixa o Alvinegro com a vantagem do empate para ir à decisão do campeonato no jogo de volta que acontece no próximo sábado no Castelão. Alguns aspectos interessantes para a gente comentar após esse jogo, como a competitividade do Ferroviário, a fragilidade defensiva do Ceará, o protagonismo crescente e maturidade de Eric Pulga, virando o centro mesmo da equipe do Ceará, e as escolhas de Wagner Mancini que precisam ser repensadas, peças ditas titulares que talvez precisem de um tempinho fora da equipe. A gente vai falar tudo sobre isso e muito mais agora aqui no canal do Caio Costa. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão inscritos por aqui. A gente está bem pertinho de bater a marca de 11.700 inscritos. Então, rapidinho, se você chegou, caiu aqui meio de paraquedas, se inscreva para a gente bater logo essa marca e procurar uma outra meta. Gostaria também de agradecer a cada um de vocês que sempre deixa o like, porque fortalece muito o vídeo, fortalece o canal, a discussão aumenta, é muito importante para a gente. Então, meu muito obrigado. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos que eu citei na abertura do vídeo, desse jogo Ferroviário e Ceará, de lições, de constatações que podem ser tiradas após um jogo que teve de tudo, né? Teve cera de goleiro trocando chuteira, teve árbitro sendo substituído e agora o árbitro para ser substituído é uma verdadeira mão de obra, tem que tirar microfone, tirar coisa, não sei o que, se demorou uns 5 minutos pro Léo Simão poder sair do campo, enfim, gol no último minuto, Ferroviário buscando empate, assim, um jogo com cara de clássico e com roteiro de decisão que é muito bacana. E aí eu começo falando do Ferroviário, porque normalmente quando você tem um confronto do Ferroviário contra o Ceará ou Fortaleza, o foco naturalmente vai muito para os dois, né? Por conta de uma questão de uma torcida, de todos os aspectos que a gente sabe que existem. Mas é interessante ressaltar o Ferroviário. O Ferroviário começou a temporada com um sinal vermelho de alerta bem ligado. Afinal de contas, foi eliminado da Copa do Nordeste muito cedo pelo Águia de Arapiraca, ainda na fase preliminar. Perde na primeira rodada do Campeonato Cearense. A diretoria demite o Matheus Costa, traz o Raimundinho. O time consegue 2 resultados importantíssimos para ter o mínimo de tranquilidade. Chega o Maurício Cupertino e a equipe engrenou sendo competitiva. Ao eliminar o Iguatu, por exemplo, vencendo os 2 jogos, inclusive lá no Morenão, em perdendo os jogadores e mantendo o nível de competitividade. Hoje, por exemplo, não teve nem o Vinícius Alves, nem o Gabriel Martins. E foi um time, principalmente no primeiro tempo, que dentro da sua estratégia jogou melhor do que o Ceará. No primeiro tempo, o Ferroviário anulou um time do Ceará, que acho que as alterações do Mancini ajudaram o time a melhorar no segundo tempo, aí uma outra questão pra gente falar. E dentro da sua ideia de ser um time de transição rápida, de chegar rápido ao ataque, fez um jogo melhor. Fez um jogo em que chegou mais perto da área do Ceará e o Vitinho ainda teve uma chance espetacular para fazer o 2-1. Acabou que no segundo tempo o Ceará cresce com as alterações, vem o resultado, e aí muita gente pode olhar só o resultado. Eu prefiro olhar a competitividade que o Ferroviário encontrou. A gente sabe que para a Série C precisa ter esse tipo de briga. Eu sempre, quando vou perto do lado do Ferroviário, eu tenho que pensar também no time que vai disputar a Série C, até porque no Campeonato Cearense o que mais se espera do Ferroviário ele já conseguiu, que é chegar no mínimo à semifinal. E de novo, já tinha feito contra o Fortaleza, no jogo que era a estreia do Maurício Cupertino. Hoje, de novo, mostrou que é um time competitivo, mesmo com essas ausências. É muito importante ressaltar isso. Agora vamos falar do Ceará pela ordem dos assuntos que eu disse. A fragilidade defensiva. O Ceará completou a marca de 9 gols sofridos em 4 jogos seguidos. E cada jogo desse tem um contexto diferente, o que fica difícil você encontrar uma única justificativa. Contra o Fortaleza foi a ideia do time, o jogo passou a ser 10 contra 10, mais espaço em campo, o Fortaleza cresceu, o time acabou tomando gol. Contra o ABC o time relaxa porque estava vencendo e toma 2 gols. Contra o Bahia porque o Bahia é melhor e acaba fazendo a virada. Preparo físico, não sei. Hoje, por exemplo, tomou 2 gols pertinhos um do outro em relação ao gol que o Ceará tinha marcado. O Pulga faz um gol, o Ciel empata logo depois, o Lourenço faz 2-1, o Vitinho faz o 2-2 5 minutos depois do gol do Ceará, e o Ceará foi buscar o ataque, então não era aquela coisa do time tá morto, tá cansado, por isso que tomou o gol. Eu acho que também é questão de peças. Existia uma ideia de que Mugni e Lourenço jogando como os 2 volantes deixava o time mais leve, então tinha que ser Castilho e Richardson. Nesses últimos jogos foi Castilho e Richardson, o time continuou tendo muitos problemas defensivos. Então eu acho que é uma questão meio de encaixe e concentração pro Mancini pensar, pro Mancini quebrar a cabeça. Não dá para normalizar tomar 9 gols em 4 jogos.
Então, isso é um fato, principalmente se você for pensar em Série B. Série B é o seguinte, é importante ter um ataque bom, ser um time que agrida o adversário e tudo. Mas ser uma defesa minimamente constante, não sobe. Então o Ceará precisa ter essa consciência de agora. Não dá para normalizar isso. Ponto 2. As escolhas do Mancini. Existem jogadores que viraram titulares intocáveis nesse início de temporada que ele precisa repensar. Quem, por exemplo? Jorge Recalde. Jorge Recalde é um jogador que eu me lembro no Olímpia, eu gostava muito de ver jogar, jogava como centroavante no News Old Boys, não fez tantos gols, mas ele, como ele é um cara que faz o pivô, tem uma técnica, acrescentou, os caras gostavam dele lá. No Ceará está jogando na função de meia central. Ele não está dando o mínimo de intensidade necessária para um time ser agressivo. Não adianta ser um jogador com uma visão de jogo interessante, como a gente já viu em outros jogos, ele descolar passes importantes no meio do campo, se você não consegue contar com ele dando intensidade de jogo. Principalmente numa partida como hoje, enfrentando um adversário que estava bem montado embaixo, em que o jogo precisa de agilidade. Tanto é que a mudança do intervalo, as duas mudanças do intervalo, mexeram com isso, e uma delas era o quê? O Lourenço, que já jogava de primeiro volante, entrando na posição dele. O time já mudou bastante em termos de intensidade. O time passou a agredir muito mais, o time passou a correr mais. Então tá na hora de pensar, já que o Bruninho, que seria o postulante à vaga, ainda não está jogando, repensar essa titularidade absurda do Recalde intocável. Outro, e esse aí para mim mais ainda, é o Facundo Castro. Embora eu entenda que o Mancini olha para o banco, pensa para um cara para jogar do lado direito e olha, por exemplo, para o Saulo Mineiro, que vive uma fase terrível, e para o Janderson, que há mais de um ano não joga com a minimamente de regularidade, então eu entendo que ele, por isso talvez ele insista no Castro, e que hoje na alteração do jogo, quando entrou o Barcelona no lugar do Castro e o Ailon precisou jogar do lado direito, ficou provado que ele tem dificuldades, ele joga até melhor do lado esquerdo, mas tu não vai tirar o Eric Pulga daquele lado. Então ficava complicado, mostrou a queda, não é o melhor lugar, ainda talvez seja melhor ter o Ailon, mesmo prejudicado por estar jogando do lado direito, do que insistir no Facundo Castro. São algumas escolhas individuais que o Mancini precisa repensar porque não está rendendo. Hoje foi muito claro. Eu nem estou entrando ainda no papo Castilho e Mugni. Nem estou entrando ainda nessa porque o Mugni ainda mostrou muito pouco em termos de bola jogada, embora o Ceará tenha crescido muito com a entrada dele. Mas o Mugni não deu regularidade ainda para eu entrar nessa específica discussão. Mas a questão do Recalde e do Castro para mim já está muito claro. E também, quer queira ou não, o Barcelona, mesmo tendo entrado, tendo feito praticamente nada, fez o que se espera de um centroavante, a chance de marcar um gol. Agora aqui para fechar, que eu vou falar do protagonismo do Eric Pulga, se eu critiquei o Mancini agora, eu tenho que dar mérito a ele. A cada rodada, a cada jogo, o Eric Pulga mostra um pouco mais de maturidade, de leitura de jogo, de posicionamento, de tempo certo para finalização. Hoje quase faz um golaço de fora da área, hoje foi muito esperto no lance do primeiro gol. Ele vai crescendo, crescendo. Eu me lembro que lá em janeiro eu falava que por que não que o Pulga poderia acontecer com ele, o que aconteceu com o Eric, aquele cara que já estava no elenco de 22, virou o destaque de 23, pelo jeito está acontecendo. E é preciso dar o mérito ao treinador, que lá no ano passado começou a dar mais oportunidades ao garoto, potencializando isso, e os frutos estão rendendo. De novo, o Eric Pulga fez um jogo muito bom. De novo, fez um jogo chamando a responsabilidade. Quase faz um golaço no segundo tempo. E é impressionante a vitalidade o jogo inteiro. Então é preciso ressaltar cada vez mais, não é demais falar o quanto esse menino vai ganhando, garantindo seu espaço como o principal nome do Ceará na temporada de 24. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito por aqui. De novo, agradecer a você que teve paciência de ver o vídeo inteiro. De novo, sendo repetitivo, pedir para você deixar o like e, é claro, deixar seus comentários. O que é que você achou do jogo? O que é que você está esperando para o jogo de volta entre Ceará e Ferroviário? Enfim, o espaço de comentário é todo de vocês. Use sem moderação. Forte abraço. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.